A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Hoje, leia Gênesis, capítulo 11. Olá, tudo bem com você? Esse é o Projeto Bíblia 360, eu sou o pastor Felipe e hoje nós iremos estudar juntos o capítulo 11 do livro de Gênesis. O primeiro destaque que eu quero dar desse capítulo já está aqui no verso 2, acompanhe comigo. Os homens partiram do Oriente, encontraram a planície na terra de Sinai e habitaram ali, e disseram uns aos outros. E Deus está onde? Você percebeu? Eles disseram uns aos outros. Aqui já há uma evidência clara daquilo que marca essa sociedade de Babel. E o que é que marca? A centralidade do homem, a busca por autonomia e o comportamento de total rebelião contra Deus. No verso 4 traz outra coisa interessante que eu queria refletir com vocês. Diz assim: venham, vamos construir uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que sejamos espalhados por toda a terra. Você percebe aqui? Aqui está uma expressão clara de rebelião contra Deus. Uma tentativa clara de fixar o homem como centro da sociedade. E eles querem tornar o nome do homem célebre. Que contraste quando nós comparamos esse texto com o chamado de Deus a Abraão. Acompanhe comigo. Gênesis capítulo 12, verso 2 diz assim: farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Enquanto aqui é o homem que quer engrandecer o seu nome, no chamado de Deus a Abraão, é Deus quem vai engrandecer o nome de Abraão. E você sabe o resultado, né? Enquanto aqui, Deus não permitiu que esse projeto avançasse, porque claramente era contrário à vontade de Deus. Lá, Abraão foi ricamente abençoado e o seu nome foi muito engrandecido diante dos homens. E o que fica de lição para a gente, já nesses primeiros versos? É que não vale a pena estabelecer projetos contrários à vontade de Deus. Nós iremos fracassar, nós seremos muito infelizes. Perceba que a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E no verso 5 então diz assim: então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir as línguas que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso, a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Eu queria tirar duas lições desses versos que nós acabamos de ler. A primeira, em relação à forma como o escritor bíblico aqui descreve a ação de Deus. Perceba, ele diz: então o Senhor desceu para ver a cidade. Não é a primeira vez que isso acontece aqui. Ao decorrer desses estudos, você já percebeu que o escritor atribui a Deus alguns comportamentos humanos e descreve as atitudes de Deus como se fosse um homem. Isso nós chamamos na Bíblia de antropomorfismo. E para não permitir que eles avançassem naquele projeto, a Bíblia diz que Deus confundiu a língua, impedindo que eles tivessem êxito naquele projeto. A próxima lição que eu quero tirar está aqui do verso 10 até o verso 27. O primeiro destaque que eu quero dar é acerca da idade das pessoas que estão listadas aqui. Perceba, Sem viveu, conforme o verso 11, Sem viveu 500 anos. Quando a gente vai lá para o verso 24, a Bíblia vai dizer que Naor viveu 119 anos. O que a gente observa aqui? A gente observa que o pecado trouxe muitas consequências. E uma delas é o tempo de vida, a expectativa de vida. A gente vem observando aqui que as pessoas estão diminuindo no tempo de vida. Enquanto Matusalém e Adão viveram muito tempo, a gente já observa aqui que esse tempo está reduzindo paulatinamente. E isso por conta da entrada do pecado no mundo. Outra coisa que eu quero destacar é que, de acordo com as genealogias que a gente já estudou até aqui, a gente já observa que começou em Adão, Sete, Noé, Sem, e agora a gente vai chegar no grande patriarca Abraão. Nesse capítulo, então, no finalzinho, Abraão é um personagem que vai ocupar um destaque a partir de agora, a partir da narrativa bíblica aqui. O último ponto que eu queria destacar nesse capítulo está aqui no finalzinho, no verso 31, diz assim: Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. A Bíblia diz então que eles saíram de Ur dos Caldeus e foram até Arã. E logo na sequência, no capítulo 12, aparece então o chamado: o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Da forma como está escrito aqui, parece que Deus só apareceu a Abraão lá em Arã. Mas a gente vai ler agora um texto em Atos capítulo 7, verso 2, para entender um pouquinho isso. Irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando ele estava na Mesopotâmia, antes de morar em Arã. E lhe disse: sai da sua terra
e do meio da sua parentela, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Conforme o livro de Atos, então, enquanto Tera ainda era vivo, pai de Abraão, Deus já havia feito esse chamado, e ele sai então de Ur dos Caldeus em obediência ao chamado de Deus. Após a morte de Tera, Deus vai aparecer mais uma vez a Abraão então em Harã e vai continuar sua peregrinação rumo ao lugar que ele ainda nem conhecia, mas que Deus iria revelar para ele. E aqui nós encerramos então o estudo do capítulo 11. E eu queria pedir mais uma vez a você, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo e nos ajude a abençoar muitas pessoas através do estudo da Bíblia. Que Deus te abençoe.